das eras e o centro das 3 maiores religiões mundiais. Esta é a Porta de Sião, situada na cidade de Jerusalém e construída por Davi, o menino pastor que tornou-se rei. Davi amava muito Sião, e os seus famosos salmos estão repletos de menções poéticas e proféticas sobre esse lugar. Agora o seu corpo descansa neste túmulo, no lugar que ele tanto amava. O Monte Sião originalmente significava a cidade de Davi. Durante uma época foi a parte mais importante de Jerusalém, mas hoje é um campo de cultivo, um cumprimento da profecia de Miqueias. Sião será lavrado como um campo. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão construiu o primeiro templo judaico no alto do Monte Moriá, o local onde Abraão ia sacrificar Isaque, seu filho, obedecendo ao que Deus lhe dissera. A partir de então, o Monte Moriá tornou-se Sião, o mais importante de todos os lugares sagrados para os profetas judeus daquela época. O primeiro templo, edificado pelo rei Salomão, foi destruído em 586 a.C. pelo exército babilônico do rei Nabucodonosor. Reconstruído em 516 a.C., o segundo templo permaneceu em pé por 656 anos, até ser destruído pelos romanos em 70 d.C., um cumprimento da profecia dada por Jesus. Pouco antes de sua morte, ele disse aos seus discípulos: Vês esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus predisse que o templo seria derrubado pedra por pedra. Isso foi cumprido literalmente 40 anos mais tarde pelo exército romano do imperador Vespasiano, sob o comando do general Tito. Jerusalém foi saqueada e incendiada, e 100.000 judeus foram crucificados em diferentes pontos da cidade. Os romanos então queimaram o templo, construído principalmente em madeira e decorado com ouro e prata. O ouro e a prata derretidos escorreram pelas fendas entre as grandes pedras do alicerce. Os romanos arrancaram as pedras para retirarem todo o ouro e a prata. Sendo assim, não ficou uma única pedra sobre pedra, um cumprimento literal da profecia de Jesus Cristo. Tudo o que restou do templo foi um grande muro de contenção de pedra, nivelando o local onde foi alicerçado o templo, no topo do Monte Moriá. Esse local hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, onde os judeus vão orar pela vinda do Messias. Depois que Jerusalém foi saqueada pelos romanos em 70 d.C., o povo judeu dispersou-se por todas as nações da terra, a diáspora profetizada por Moisés no livro de Levítico. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e vossas cidades ficarão desertas. Por quase 1900 anos, eles se agarraram às muitas profecias nos escritos sagrados do Antigo Testamento, de que um dia eles retornariam. Este é provavelmente o imóvel religioso mais explosivo do mundo. Monte Moriá, o local sagrado onde durante toda a história judaica os judeus fizeram os sacrifícios de animais. Segundo a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu ao céu no século VII. E de acordo com a profecia, aqui é onde será construído o terceiro templo judaico. Esta é a Mesquita de Omar e o lugar de adoração mais santo do islamismo, construída em 600 d.C. É também chamado de Cúpula da Rocha, porque ali dentro encontra-se a pedra sobre a qual Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Durante os 500 anos do governo romano e bizantino, o cristianismo predominou na Palestina, mas após a conquista árabe de 641, ela ficou sob a influência do islamismo. No ano de 1099, as cruzadas tomaram Jerusalém e estabeleceram um reino feudal que durou até 1291, quando os europeus foram então expulsos pelos egípcios. Em 1516, a Palestina passou a fazer parte do Império Otomano por 400 anos, até ser dominada pelos britânicos no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918.
Segundo uma profecia muçulmana, Jerusalém seria conquistada por um profeta de Deus e tomada pacificamente. Então, quando o general Allenby, chefe das forças britânicas, e seu exército cercaram Jerusalém, o povo, ao ouvir seu nome, rendeu-se, sem resistirem, porque Allenby, em árabe, significa profeta de Deus. Precisamente aqui, nesta porta da cidade de Davi, Allenby declarou a vitória em nome das forças britânicas e aliadas. Os britânicos governaram e influenciaram bastante a Palestina por 30 anos, de 1918 a 1948. Construíram muitas igrejas cristãs e restauraram locais de descobertas arqueológicas. Sem saberem, eles ajudaram a cumprir outra profecia. Esta é a cidade de Haifa, a joia do Mediterrâneo, e local de passagem para Israel. Aos fundos, eleva-se o Monte Carmelo, onde o profeta Elias massacrou os 450 profetas falsos de Baal. O patriarca judeu Jacó predisse no livro de Gênesis que esta terra de Zebulun se tornaria um abrigo para os navios. Por milhares de anos, os navios não podiam atracar ali por ter uma baía muito rasa. Mas depois que os britânicos aprofundaram o porto em 1930, Haifa tornou-se o maior porto de Israel. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação, o cumprimento de numerosas profecias do Antigo Testamento, uma das quais diz: levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desenterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. A formação do Estado de Israel é muito significativa tanto para os judeus como para os cristãos. One major sign that I personally believe that is an indicator to the fact that we are whether the threshold or already at the beginning of the end time is the establishment of the modern state of Israel. Here is a phenomena that have been predicted in the Word hundreds of times. The Old Testament is full of prophetic word about the restoration of Israel. Ao mesmo tempo que os cristãos buscam sinais indicadores da volta de Jesus, os judeus buscam sinais da vinda do Messias. Há muitos judeus ortodoxos ensinam que o mundo duraria por 6.000 anos antes do Messias vir, e com ele a raça humana passaria por um período de 1.000 anos de paz, já que Deus criou o mundo em 6 dias, de acordo com Gênesis 1:31, e descansou no 7º dia, de acordo com Gênesis 2:2. Eles interpretam que a história mundial atingiria o seu clímax dentro desse parâmetro também. The first 2,000 is until Abraham. When Abraham was 52 years old, was the first 2,000. Then he had a covenant with God that will be his God and will give him the land. The second 2,000, the middle 2,000, was from between 2 to 4, is the 2,000 where the prophecies are being written. The Bible and all, the entire Bible. The last 2,000 is from the destruction of the second temple. It comes, by the way, by the date to the year. Another time we have to explain that. So the last 2,000 is the 2,000 of the era of Mashiach. Eles citam o Salmo 94, que diz: porque 1.000 anos ao teu lado são como ontem quando passam. Da mesma maneira, o cristão considera a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Creation, 6th day of creation. The 7th day is the last 1,000, is the day of God, kingdom is totally revealed in the world. A reconstrução do Templo de Salomão, no monte, é de tal importância para os judeus que há séculos eles oram por isso e encerram toda a cerimônia de casamento quebrando um copo para lembrar os convidados da destruição do templo. A construção do terceiro templo está muito além da fase de planejamento. Aqui, no meio de uma rotatória construída pela Prefeitura de Jerusalém, não muito longe do portão de Damasco, da velha cidade, é onde muitos consideram ser o local para a pedra angular do novo templo. The Bible tells us, "And you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you." So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well.
The commandment really can be fulfilled today in a number of ways, kind of in absentia, or